pessoal, trabalhando operações com números racionais na forma de frações que envolvem agora números positivos e números negativos, ok? As operações mais básicas que conhecemos são adição e subtração de fração. Essas duas operações, quando tratamos de frações, possuem dois casos. Primeiro caso, quando os denominadores das minhas frações são iguais, e em segundo caso, quando os denominadores são diferentes. Então, bora lá. Primeiro caso, quando o denominador for igual. Quando o denominador for igual, basta conservar o denominador e operar o numerador, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 5 oitavos somados com 12 oitavos, subtraindo 3 oitavos. Conservo o denominador, então mantenho o denominador embaixo e vou operar os numeradores. Então, 5 mais 12 menos 3. Opero então 5 mais 12, 17. 17 menos 3, 14 oitavos. Opa, professores, esses dois números aqui são pares, então posso simplificar. Sempre que uma fração pode ser simplificada, você é obrigado a simplificá-la. Opa, então dividindo em cima e embaixo por 2, dividindo em cima e embaixo por 2, temos então 14 dividido por 2, 7, 8 dividido por 2, 4. Chego numa fração irredutível. Fração irredutível, então acabou a simplificação. E acabou a minha operação de soma e subtração. Certo, pessoal? Então, isso é quando os denominadores são iguais. Ok? Alguns exemplos, então. 3 quintos mais 6 quintos menos 8 quintos menos 7 quintos. Tá. Numerador diferentes, porém denominador igual. Denominador igual, conservo o denominador e vou operar os numeradores. Então, 3 mais 6, menos 8, menos 7. Tá, juntando tudo. 3 mais 6, 9. 9 menos 8, 1. 1 menos 7. Se eu tenho 1 e tiro 7, vou ficar devendo 6. Meu denominador, 5. Tem como simplificar? Não, porque eu já tenho o número primo embaixo. E o 6 não é múltiplo do 5. Resultado negativo, acabou a minha fração. Ok? A minha soma e subtração de fração. Segundo caso. 34 sobre 12 mais 17 sobre 12 menos 40 sobre 12. Novamente, denominador igual, conservo o denominador, opera os numerador. Então, vou adicionar e subtrair os numerador. 34 mais 17, 40, 51. 51 menos 40, 11 sobre 12. Tem como simplificar? Não, então acabou. Ok? Segundo caso, quando os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, a gente precisa transformar todas as frações em denominadores iguais para depois fazer a parte operacional. Como é que eu faço isso então? Através do MMC. Então, a gente segue 3 passos. Primeiro passo, acha o MMC dos denominadores. O MMC vai ser o meu novo denominador das frações resultantes. O que eu estou fazendo então? Eu acho o MMC e transformo as frações em frações equivalentes a esse MMC, já que o MMC é o múltiplo de todos os denominadores. Então, eu vou transformar todos no mesmo denominador. Segundo passo, aplicar regrinha para transformar as frações.
Pega o MMC, divide pelo número de baixo, o resultado multiplica pelo número de cima. E faço isso para cada fração. Com isso, os numeradores serão transformados para não mudar os valores das frações. Ou seja, teremos frações equivalentes para cada fração, porém com o mesmo denominador. Ou seja, o valor da minha fração não muda, só que a forma de representar sim. E o último passo é juntar os meus novos numeradores, ou seja, operar. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho 2 quintos somado com 3 sétimos menos 1 nono. Todos os denominadores diferentes. Primeiro passo, encontrar o MMC de 5, 7 e 9. Se eu fosse decompor aqui, nenhum é par. Começo então por 5. Desculpa, por 5 não, por 3. 5 não divide abaixo, 7 não divide abaixo, 9 dividido por 3, 3. Por 3 de novo. 5, 7, 1. Próximo primo, 7. 1, 7, 1. Próximo primo, 7. 1, 1, 1. Desculpa, aqui o primo era 5. Terminei e multiplico meus fatores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 7, 315. Achei, então, o MMC e o meu MMC vai transformar em meu novo denominador. Tá, professor, e agora o que eu faço? Pego o MMC, então, 315, divido pelo número de baixo, o resultado multiplico pelo número de cima. Então, 315 dividido por 5 me dá 63. 63 vezes 2, 126. Vou para o próximo. 315 dividido por 7, 45. 45 vezes 3, 135. E por último, 115 divide por 9, 35. 35 vezes 1, 35. Depois disso, basta operar. 126 mais 135, 261. 261 menos 35, 226. Então, 226 sobre 315 avos. Tem como simplificar, professor? Não, já que não são múltiplos de 2, nem múltiplos de 3. Acabo por aqui. Tá, professor, vamos para alguns exemplos então. Só trocar aqui meu plano de fundo. Vamos pegar 1/3 somado com 2/4 menos 1/5. Vai ficar muito grande. Primeira coisa que eu faço, acho o MMC dos 3 denominadores. Por 2, 3, 2, 5. Por 2, 3, 1, 5. Por 3, 1, 1, 5. Por 5, 1, 1, 1. Multiplico meus fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, meu novo denominador é 60. Pego 60, divido pelo número de baixo, o resultado multiplica pelo número de cima. Então, 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 1, 20. Mais 60 divide pelo número de baixo, que é 4, o resultado multiplica pelo de cima, que é 2. Então, 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 2, 30. Menos, de novo, para todas as frações. 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 1, 12. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Somando aqui, juntando. 20 mais 30, 50. 50 menos 12, 38 por 60. 38 por 60 são pares, então posso simplificar por 2, o que me dá 19 por 30. Como 19 é um número primo e 30 não é múltiplo de 30, 30 não é múltiplo de 19,
acabo aqui. 1/6 mais 1/5. Tá, vamos somar essas duas frações. MMC de 6 e 5 por 2. 3 por 3. 5 por 5. 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Novo denominador, 30. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. 5 mais 6, 11 sobre 30. Não tem como simplificar, acabou. É assim que eu vou somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Continuando as operações que envolvem frações, temos agora multiplicação. Multiplicação de fração. Como é que eu faço? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, como é que eu faço? Multiplico número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 9, 72. Tem como simplificar? Tem por 3. Então, simplifico. 15 dividido por 3, 5. 72 dividido por 3, 24. Tem como simplificar de novo? Não, então acabo aqui. Mesma coisa com 3 números. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 9, 45. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3, 42. Tem como simplificar? Tem. Por quanto? Por 3. 45 dividido por 3, 15. 42 dividido por 3, 14. Tem como simplificar mais? Não. Então acaba por aqui. Multiplicação de fração. Multiplico o número de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Divisão de fração. Divisão de fração feita da seguinte forma. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso? Eu troco o numerador pelo denominador. O número que está embaixo vai para cima, o número que está em cima vai para baixo. Então aqui, 27 quintos dividido por 3 meios. Conservo a primeira, copiei a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda. Então, o numerador vira denominador, o denominador vira numerador. Eu troco o número de cima pelo número de baixo. E multiplicação, eu faço o numerador com o numerador, denominador com o denominador. 27 vezes 2, 54. E 3 vezes 5, 15. Simplificando por 3, 18 quintos. Alguns exemplos aqui. 5 oitavos dividido por menos 3 nonos. Lembra, multiplicação e divisão de fração ou qualquer número, regra de jogo de sinal. Mais com mais, mais, menos com menos, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Conserva a primeira, então copia a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? 9 vai para cima, o 3 vai para baixo. E agora eu multiplico. 5 vezes 9, 45. Mais com menos, resultado negativo. 8 vezes 3, 24. Tem como simplificar? Tem, por 3. Simplificando por 3, menos 15 oitavos. Outro exemplo. 14 por 25 dividido por 3
sétimos. Conserva a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. O 7 vai para cima, o 3 vai para baixo. 14 vezes 7, 70, 98. 25 vezes 3, 75. Tem como simplificar? Vamos ver aqui. Os dois não são par. E somando dá 17, então não tem como simplificar. Acabo aqui. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte com as operações, as 4 operações básicas. No próximo vídeo a gente continua com potenciação e radiciação.